primeiro texto que nós vamos ler é em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Um texto bem conhecido. Eu estou lendo... Deixa eu trocar aqui a versão, para não ficar diferente daquilo que o pessoal coloca aí. Amém. Todos acharam? Amém. Tiago, está lá no finalzinho da Bíblia. Isso. Acharam? Amém? Glória a Deus. Show. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem da onde? Da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Fale comigo, Deus não muda. Como sombra nenhuma inconstante. Amém? Queridos, esse é o primeiro texto que nós vamos ler, só para dar início à palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Entenda que tudo aquilo que o Senhor dá, que é bom, ele vem do alto. Nada daquilo que é bom vem de baixo, ou vem de algo horizontal. Tudo aquilo que é bom vem do alto, vem do Pai das luzes. E é interessante nós vermos esse texto falando sobre algo que vem de Deus, que é bom, e chamando Deus de Pai das luzes. Isso é interessante porque nós sabemos que o Pai das luzes habita em nós, sim ou não? Sim. O Espírito Santo habita em nós. E como Pai das luzes, aonde existe luz, não pode existir trevas. É fácil entendermos isso. Onde há luz, não pode existir trevas. Isso é fato. É fato. Todo mundo agora, principalmente nesse momento de chuva constante, temos problemas de apagão em casa, não temos? Falta luz às vezes, e é terrível, né? Principalmente quando não tem o celular, acabou a bateria, aí que fica ruim. Você não acha uma vela, não acha um fósforo, aí piorou ainda a situação. Você fica extremamente embreu. E como nós não estamos acostumados a andar no escuro, tem alguém aqui que está acostumado a andar no escuro? Está acostumado a andar no escuro? Nós não somos acostumados a andar no escuro. Nós não fomos chamados a andar no escuro. Por isso a gente não precisa ficar calculando aquilo que está na nossa frente. Porque quando a luz apaga, queridos, e nós vamos andar, porque às vezes é necessário andarmos, nós tropeçamos, nós batemos, nós nos machucamos, porque não fomos chamados a andar na escuridão. Fale para o seu irmão, você não foi chamado para andar nas trevas. Amém? Por isso, querido, nosso Deus é chamado Pai das luzes. E é muito bonito esse texto, que diz que além do Senhor nos ser chamado Pai das luzes, nele não há mudança. Amém? Isso é um porto seguro para as nossas vidas. Está algo seguro para cada um de nós, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus, ele sempre será misericordioso, sempre será amoroso e sempre será justo. Amém? E a justiça de Deus é aquilo que nos faz ter uma certeza de vitória e conquista a cada momento. Porque, como já foi dito anteriormente, nenhum de nós andamos nas trevas, porque nós não fomos chamados para andar nas trevas. E o Deus que habita em nós, que é a luz, nos faz andar na luz. Amém? Mas hoje o que nós vemos, às vezes, é um grupo de pessoas que, às vezes, se dizem habitar na luz, vivendo em trevas. Vivendo em trevas. Estamos em carnaval, uma festa carnal, mundana, todos nós sabemos disso, não precisamos ficar comentando a respeito disso, mas é interessante que crente não brinca carnaval, sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não, óbvio que não. E nem assiste desfile pela televisão, amém? 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 Que às vezes nem tão amém assim, né?
e nem ver o julgamento na quarta-feira, sei lá, né, para ver qual escola ganhou. Né? Amém? Está vendo como a gente vai apertando o cerco, né? O negócio vai diminuindo. Aí, eu não brinco carnaval, mas vejo na televisão. Não, eu não vejo na televisão, mas quero ver o julgamento para ver quem ganhou. Porque é a escola do meu coração que eu quero que ganhe. Ué. Você conhece algum crente que faz isso? Não? Sim ou não? Não, não fala. Isso aqui só acontece lá no Carnaval de Marte, né? Aqui não. No Rio de Janeiro, na Terra, com certeza não. Mas, queridos, nós temos que entender que fomos chamados para viver na luz. E esse Deus que nos chamou para viver na luz, como foi falado aqui, Ele é um Deus que não muda. E hoje nós não vamos falar de luz, não vamos falar de nada disso, é só para entendermos que o Deus que nos chamou, Ele é poderoso para fazer sobre nossas vidas muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Vamos para agora, João capítulo 6. Pretendo não demorar muito. João capítulo 6. Pretendo não demorar muito, mas aí isso depende do Espírito Santo. É feriado mesmo, né? Se você for almoçar meio-dia, 2 horas, não vai fazer diferença, vai? Não, né? Claro que não. Valeu. Vocês são bons mesmo. Glória a Deus. Amém? Queridos, Jesus ele tinha acabado de receber a notícia de que João Batista tinha morrido. João Batista foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus Cristo, para abrir o caminho. Na realidade, João Batista ele teve um ofício muito interessante na vida de Jesus Cristo, porque ele foi o profeta que deu início a toda a caminhada de Cristo, porque até então Jesus Cristo era um homem comum, amém? Não que ele nunca fosse Deus, ele sempre foi Deus, mas até então ele não tinha manifestado o seu ministério. E então nós vemos João Batista dando start a esse ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega até Pedro e ele olha para Jesus Cristo, até João, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Nesse momento, o ministério de Jesus Cristo começa através da palavra de João Batista. E João Batista tinha sido preso, ele estava agora encarcerado, e então a sua cabeça é cortada e ele é morto, e essa notícia chega até Jesus Cristo. E quando essa notícia chega até Jesus Cristo ele sai de onde ele estava e vai para o deserto, próximo à cidade de Betsaida, e ali uma grande multidão vai atrás dele, porque todos tinham visto aquilo que Jesus Cristo tinha feito, os seus sinais, as suas maravilhas. E Jesus Cristo então vai para aquele local e, queridos, entenda que aonde Jesus Cristo está, sempre acontece milagres. Amém? Sempre onde Jesus Cristo está, acontece milagres. Houve locais onde Jesus Cristo chegou que não muitos milagres aconteceram, mas aconteceram, amém? Sempre acontece milagres onde Jesus Cristo está. Jesus Cristo está aqui hoje, sim ou não? Porque a palavra do Senhor me garante isso. Quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu me faço presente. Então, Ele está aqui hoje. E, queridos, como eu falei, aonde Jesus Cristo está, o milagre sempre acontece. Você está precisando de um milagre? Tenha certeza que ele vai acontecer hoje. O Senhor Jesus Cristo quer lhe entregar isso. O Senhor quer lhe entregar isso. E você quer receber, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então diz a palavra do Senhor, João, a partir do versículo número 1. João 6:1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades,
E grande multidão continuava a segui-lo, porque viu os sinais miraculosos que ele tinha realizado aos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, fale comigo, suficiente, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Queridos, nós vamos continuar lendo, mas nós começamos a ver esse momento interessante. Jesus Cristo está lá no deserto, o texto nos fala a respeito disso. E uma grande multidão veio até Jesus Cristo. E era uma grande multidão mesmo. Uma grande multidão mesmo, cerca de 5.000 homens. Outros textos dizem que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns teólogos dizem aí que chegava em torno de 10.000 pessoas. Era muita gente. Muita gente seguindo Jesus Cristo. Muita gente seguindo a Jesus. Com certeza maior do que muitas escolas de samba por aí, seguindo Jesus Cristo. Amém? E essas pessoas foram até Jesus Cristo, e é claro que Jesus Cristo então começou a curá-las, começou a abençoá-las, começou a pregar a palavra, começou a ministrar para aquele povo que ali estava. E, queridos, naquele momento, naquele instante, ao chegar no final de tudo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, ele começou a ver que o povo estava com fome, o povo estava faminto. E naquele momento ele disse: olha, vamos dar ao povo o que comer. Esse texto está em vários evangelhos, mas estamos pegando esse aqui para mostrarmos uma coisa, porque só nesse evangelho de João mostra esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. É isso? 5 pães e 2 peixinhos, né? Amém? E o pãozinho não é aquele pãozinho para os vidros pequenininho não, tá? Coiozinho não, era um pão mesmo. Uma coisa nós temos certeza, esse menino com certeza era ascendente do pastor Marquinhos, né? Porque carregar 5 pães e 2 peixes na marmita, ele estava com fome. Amém? Ele era gordinho. Amém? Então, chegou lá aquele garoto, esse rapaz, com 5 pães e 2 peixes, acharam esse rapaz. Eu não sei quão fácil foi tirar os pães e o peixe daquele menino. Não sei quão fácil foi, mas tiraram dele, conseguiram arrancar daquele menino. Mas uma coisa nós vemos, que quando Jesus Cristo ele fala para a multidão, fala para aqueles que estavam ali com ele, os seus discípulos, que ia dar de comer à multidão, a primeira coisa que os seus discípulos falam é que eles não tinham comida. Eles não tinham comida, eles não tinham condições de comprar comida, porque ele fala aqui de 200 denários. Queridos, isso é dinheiro pacas. O denário, queridos, é o dinheiro de um dia de trabalho de um trabalhador comum. 200 denários é quase mais do que a metade do ano de trabalho de alguém. Amém? Nem isso seria capaz de dar de comer àquela multidão. E o texto nos mostra porque esse menino ele trouxe, acharam esse rapaz com esses pães e esses peixes. Então nós conseguimos entender e ver que
nem os discípulos tinham o que comer. Porque eles acharam alguém no meio da multidão que tinha comida, porque os discípulos não tinham. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso no texto? Então, queridos, Jesus Cristo, então, ele faz todo aquele momento ali com Filipe, com os seus discípulos, e pega aqueles pães, parte, e vai entregando, e pede para os seus discípulos entregar à multidão. Eu não sei como acontecia, né? Muitas pessoas dizem, ia tirando o pão do cesto, o pão não ia acabando. Eu não sei como aconteceu aquele momento, não estamos aqui nem para explicar o milagre. Nós não somos cientistas para isso, tentar explicar o milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive, amém? Então, queridos, nós vemos acontecer os pães se multiplicando, nós vemos o peixe se multiplicando, mas o mais interessante, queridos, é que o final da história, que é bem interessante. Nesse final da história, nós vemos que depois que todos estavam saciados, todos já tinham comido o suficiente, sobraram o quê? 12 cestos cheios. Eram quantos discípulos que Jesus Cristo tinha? Eles tinham comida antes de começar o serviço? E agora eles estavam com? Cada um com um cesto cheio. Fale comigo, meu Deus não muda. Queridos, nós somos chamados para estar aqui nessa manhã. Deus nos chamou para estar na sua presença hoje, para ouvirmos uma palavra tremenda com relação a serviço. Como eu falei, nós que somos do Senhor, nós não andamos em trevas, andamos em luz. E por andarmos na luz, nós temos que aprender a seguir o caminho de Jesus Cristo e viver conforme Ele nos ensinou a viver. Ele chamou a cada um de nós para estarmos vivenciando o seu serviço, a sua obra, porque a morte da cruz não era de Jesus Cristo, era minha. Você entende isso? A cruz era para cada um de nós, porque Jesus Cristo não precisava morrer na cruz. O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo pecou em algum momento na sua vida? Não. Então Jesus Cristo não tinha a morte sobre a sua vida, mas nós tínhamos. Então aquela cruz não era de Jesus Cristo, era nossa. Você pode agradecer isso ao Senhor, por Ele ter morrido na cruz por você? Você tem como agradecer ao Senhor por isso? É a sua morte, foi a nossa morte. Mas foi uma troca. Amém? Foi uma troca. Jesus Cristo disse assim, eu vou morrer a sua morte. Posso ouvir um glória a Deus? Mas Ele diz depois, para que você viva a minha vida. Quantos de nós, às vezes, estamos abdicando disso? Estamos desfazendo o contrato. Quantos de nós, às vezes, estamos desfazendo esse contrato que o Senhor fez conosco? De morrer a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Mas aqueles que decidiram viver a vida de Cristo aqui na terra, continuar o caminho do Senhor, nós temos que entender que o nosso Deus nunca nos deixará passar batido. As coisas que acontecem sobre as nossas vidas sempre chegarão sobre nós, momentos de tribulação, momentos de alegria, momentos de trevas, momentos de coisas ruins chegarão sobre nós, mas nós temos que entender, queridos, que o nosso Deus, o Deus que nos chamou, sempre suprirá todas as nossas necessidades. O que nós vemos nesse texto é que esses discípulos que decidiram seguir Jesus Cristo até o deserto, porque aqueles discípulos, queridos, eles poderiam não seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha salário para pagá-los. Jesus Cristo não tinha nada para entregar. Mas eles decidiram ir com Jesus Cristo até o deserto. E é interessante, ir para o deserto sem o quê? Comida. Eles decidiram seguir Jesus Cristo até o deserto, mesmo sem comida.
E quando chegou naquele deserto, quando aquela multidão estava, mesmo, queridos, sem comida e num calor terrível, eles serviram aquela multidão, eles trataram aquela multidão, eles trabalharam com aquela multidão, porque Deus te chamou para trabalhar o serviço dele. E esses discípulos que trabalharam para o Senhor, colocaram a sua vida à disposição de Deus, no início começaram sem comida alguma e terminaram esse serviço com cada um deles com um cesto cheio de alimentos. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o trabalho que o Senhor colocou em suas mãos, no Senhor, nunca será vão? Você entende, queridos, que você pode passar todo o trabalho, de repente, olhando pessoas com fome, você mesmo com fome, mas ao final Deus irá suprir a necessidade de todos e também a sua necessidade. Porque, queridos, aqueles que estavam ali sendo servidos, eles tiveram a sua fome saciada. Mas aqueles discípulos que trabalharam com o Senhor, com certeza eles tiveram muito mais do que sua fome saciada, porque eles tiveram cestos cheios de alimentos. E eles conseguiram suprir a sua necessidade. E eu quero dizer para você, Deus te chamou também para suprir a sua necessidade. Tanto aqueles que estão simplesmente sentados e ouvindo a palavra do Senhor, como aqueles que estão colocando a mão no arado para trabalhar para o seu Deus. Você consegue entender isso? Mas nós não vamos parar aqui. Nós vamos adiante. Queridos, logo depois de Jesus Cristo ter feito tudo isso, logo depois de Jesus Cristo ter alimentado toda aquela multidão e todo esse momento ali maravilhoso, esse milagre tremendo, milagres que já vinham acontecendo, pessoas sendo curadas e depois a transformação, a multiplicação dos pães e peixes. A multidão tentou pegar Jesus Cristo e colocá-lo como rei, ovacioná-lo como rei. E nesse momento Jesus Cristo ele ordenou que os seus discípulos saíssem daquela região, peguem um barco, e vão para outra região, vão lá para Genezaré, vão para lá enquanto eu vou despedir essa multidão, porque eu não quero ser feito rei por eles. Não é o momento, não é no instante para que isso aconteça. Então ele mandou para os seus servos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. E agora abre sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós já falamos aqui agora, nesse momento, na multiplicação dos pães e peixes, que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Nenhum trabalho que nós fazemos para o Senhor é em vão. O Senhor tem o desejo de nos abençoar. Amém? O Senhor tem o desejo de sempre assalariar aquele que trabalha para Ele. Ok? Amém? Mas existem momentos, queridos, que não é tão fácil servir ao Senhor assim. Existem momentos que não é tão tranquilo servir ao Senhor dessa forma. Jesus Cristo, então, agora em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, nós entramos nesse momento onde Jesus Cristo ordena que os seus discípulos saiam dali e vá para outra direção. Acharam? Amém. Diz assim: logo em seguida, Jesus Cristo insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, o quê? Sozinho. Queridos, então, Jesus Cristo ordena que os seus discípulos saíssem ali de Betsaida, na realidade no porto agora, não estavam mais no deserto. Eles vêm para Betsaida, bem no porto, e vão para Genezaré.
A distância, queridos, de barco, de Betsaida até Jerusalém, não é uma distância tão longa assim. Aproximadamente entre 9 a 8 quilômetros de distância entre um lugar e outro. Então, queridos, eles vão naquela direção, vão sair do ponto A para chegar ao ponto B. Esta foi a ordem de Jesus Cristo. Vocês vão sair daqui e vão para aquele outro lado. Ok? Vocês vão sair do ponto A e vão para o ponto B. Fale comigo, Jesus Cristo me chamou para sair de um lugar para outro. Queridos, isso parece simples, parece besteira falar isso, mas Deus não nos fez para ficarmos parados, ficarmos estáticos, ficarmos ali imóveis. Se nós formos pensar nessa situação, né, o Bruno, músico, vamos botar aí, 40 anos atrás, assim, na idade, né, quando o apóstolo Wagner estava começando a sua vida adulta, 40 anos atrás, mais ou menos, né? Eu não sei como era a igreja naquele época. Você sabe alguma coisa como era assim? Parte instrumental, história. Pastor Iné sabe como que era. Como que era? Tinha bateria, já tinha bateria 40 anos atrás? Há 50, não, 50 já não tinha, né? Então, queridos, algum tempo atrás nós não tínhamos algumas coisas. Um tempo atrás não tinha bateria dentro da igreja. Você deve olhar assim, meu Deus, que coisa horrível, né? Fica um culto sem, né, sem ritmo, uma coisa meio esquisita. Então, queridos, na realidade nem violão tinha. Era só órgão e olhe lá. E olhe lá. Infelizmente, algumas ficaram no ponto A, mas algumas evoluíram para o ponto B. Amém? Que hoje tem um pouco mais. Percussão, então, aquilo ali é do capeta, meu irmão. Imagina tocar tambor dentro da igreja. Atabaque dentro da igreja. Meu Deus do céu. Pastor Jorge nunca seria pastor na vida, né, se tocasse num instrumento daquele. Mas nós evoluímos, amém? Saímos do ponto A e fomos para o ponto B. E Deus ordenou isso aos seus servos. Vocês vão sair do ponto A e vão para o ponto B. Vocês vão sair daqui e vão para o outro lado. Mas, queridos, algo aconteceu no meio do caminho. Algo aconteceu no meio do caminho. E continuando o texto, diz assim, a partir do versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Queridos, há momentos em nossas vidas que Deus nos dá uma ordem de sair do ponto A e o ponto B, mas o vento vem contrário contra nós, com uma força tão intensa, que nós podemos remar com todas as nossas forças, mas parece que não conseguimos sair do lugar. Parece que não conseguimos ir adiante, parece que não conseguimos ter o nosso esforço recompensado. Parece que nós não vamos à frente. Parece que as coisas não vão evoluir. E o pior de tudo, queridos, eles estavam no barco, mas Jesus estava com eles, sim ou não? Não. Jesus Cristo estava onde? Estava lá no monte orando. Jesus Cristo estava lá no monte orando sozinho. Ele nem chamou seus discípulos para estar com ele. Ele estava sozinho. E, queridos, no meio do mar, com o vento contrário, eles tentando fazer a vontade do Mestre. Tudo estava correndo ao contrário. Tudo estava dando ao contrário. E o texto nos fala que não somente o vento forte estava acontecendo, mas, queridos, ondas estavam acontecendo, assolando o barco, batendo no barco. A situação estava difícil. A situação estava muito ruim. Com relação a essa questão de tempestade no meio do Mar da Galileia, é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir em Israel e fomos atravessar o Mar da Galileia. Muito legal. Fomos atravessar, chegamos lá. O Mar da Galileia é uma lagoa, não é um mar. Para quem não sabe, é uma lagoa.
tá? Como se fosse, sei lá, Araruama, ok? Um pouquinho maior. Mas, como se fosse Araruama. Araruama não tem onda. Tem? Eu nunca soube, né? Em onda, mas o Mar da Galileia tinha. O que acontece? Nós temos o deserto da Judéia, que é alto, que fica no alto, e você tem uma... descendo a encosta, logo depois você tem uma planície e chega-se ao Mar Mediterrâneo. Entre essa encosta e o Mar Mediterrâneo, nós temos quem? O Mar da Galileia. E as tempestades, elas se formam lá no deserto da Judéia, e ninguém está vendo. Está lá, acontecendo as tempestades. E, queridos, a tempestade vem, ela cai. Quando ela desce, chega no Mar da Galileia, como diz o outro aí, chegando. Amém? Então, algo que não tinha nada, começa a vir uma tempestade do nada, uma tempestade louca, que o negócio fica estreito. E naquela época você não tinha barco a motor, não tinha nada disso. Ou era remo, ou vela, ou vento. Não tinha outro jeito, não tinha outra forma. Eu sei que passa uma novela aí que mostra alguns momentos, mas não é assim igual mostra na novela não, tá? Pelo amor de Deus. Não tem onda de 5 metros no Mar da Galileia, não. Tá? Não tem. Ok? Mas, interessante que nós estávamos atravessando o Mar da Galileia e veio uma tempestade dessa, querido. Veio uma tempestade dessa, estava eu, o apóstolo Walter, Wagner, né, e alguns outros pastores. Aí, quando estávamos no meio do Mar da Galileia, essa tempestade bateu, e o capitão do barco lá, que era um barco a motor, não era vela, um barco a motor, um pouquinho grande, não era como o barco dos apóstolos, pequeno. Então, eles chegaram lá, o comandante lá do barco chegou para a nossa guia e disse assim, olha, fala para eles que a gente vai voltar porque o negócio está sinistro. Queridos, imagine uma pessoa que está acostumada a passar para lá e para cá do Mar da Galileia, chegar e dizer para a tripulação, olha, vamos voltar porque o negócio está ruim, o negócio está sinistro. Fale para eles que nós vamos voltar. Aí a guia chegou e falou para a gente, olha, a tempestade está alta, está grande, está arriscado a virar o barco, então nós vamos voltar, tá bom? Aí a população do navio, que eram nós, falamos o quê? Não, vamos ficar na tempestade no meio do Mar da Galileia. Queridos, só louco. Chovendo, começou a chover, muito, e aí ficou eu de um lado segurando a calça do apóstolo Walter, e um outro segurando, o apóstolo Walter com a Bíblia toda molhada na mão. Porque no Mar da Galileia, quando o vento, a tempestade estava chegando. Quem conhece o apóstolo Walter ministrando, em alguns momentos ele fala assim, né? E, queridos, nós passamos pelo Mar da Galileia no meio da tempestade. Foi sinistro, mas passamos, amém? Porque nós tínhamos uma ordem de sair do ponto A e chegar ao ponto B. Mas muitas coisas nos impedem. Eu não sei o que tem impedido a sua vida. Talvez você já tenha visto milagres, queridos, que os discípulos viram. Milagres de ver pessoas curadas, milagres de ver pessoas ressuscitadas, milagres, queridos, de ver pão multiplicar. Porque até então, queridos, sei lá, eu acho que, não sei, né, esse milagre de cura, ressuscitar, um negócio assim, né, punk, mas pão assim, brotar pão do nada, é um negócio sinistro. E eles viram aquilo ali, nesse momento, cheios, imagine, queridos, cheios daquela unção, cheios daquela fé, cheios de tudo aquilo que estava sendo ministrado para eles, que eles viram. Quando eles vão seguir a ordem de Jesus Cristo de ir de um lugar para o outro, eles começam a ver resistência. Uma resistência tão grande, queridos, que talvez alguns de nós já teríamos desistido no meio do caminho, parado no meio do caminho. Mas os discípulos de Jesus Cristo não pararam. Eles continuaram.
eles continuaram remando, eles continuaram fazendo força para chegar do outro lado. O texto não fala, o texto não nos diz isso, e eu vou tomar a liberdade agora de imaginar isso. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá no alto do monte, orando a Deus, com a sua intimidade com o Pai, naquele instante, conversando com o Pai. E eu fico imaginando Jesus Cristo lá, numa boa, tranquilo. Mas daqui a pouco eu vejo o Espírito Santo batendo no ombro de Jesus Cristo, dizendo assim: Jesus, seus discípulos estão passando um problema sério. Olha lá para baixo. Porque eu creio que da onde Jesus Cristo estava, ele estava conseguindo ver o mar da Galileia. E Jesus Cristo, ele olha lá para baixo e começa a ver aquelas ondas fustigando o barco, vendo os seus discípulos remando com todas as forças e quase perdendo todas as forças. E Jesus Cristo, naquele instante, quando vê o Espírito Santo tocando nele, dizendo assim: olha só, os seus discípulos estão precisando da sua ajuda. Sabe o que Jesus Cristo faz? Ele pega um barquinho e vai até os seus discípulos, sim ou não? Não. O que Jesus Cristo faz? Ele começa a andar sobre as águas. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba disso. Existe uma questão teológica, e isso é muito importante. Jesus Cristo é Deus. Amém? 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 Fale comigo, Jesus Cristo é Deus. Show. Mas uma outra questão que você tem que entender, que Jesus Cristo é 100% Deus, mas Jesus também é 100% o quê? Homem. Fale comigo, Jesus Cristo é 100% homem. E Jesus, quando esteve aqui, querido, sobre a face da terra, você tem que entender que ele abdicou da sua glória. A glória de Deus, ele abdicou, ou seja, os poderes divinos que Jesus Cristo tem como Deus, ele não usou nenhum deles. Porque ele não podia fazer isso. Porque no momento em que ele usasse dos seus poderes divinos para fazer alguma coisa, ele estaria descredenciado de morrer na cruz por nós. Porque para morrer na cruz, ele tinha que ter vivido a sua vida inteira 100% homem. Amém? Você consegue entender isso? Tudo o que Jesus Cristo fez, ele fez unicamente no poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Ok? Isso é uma questão teológica, algo que nós temos que entender, para que possamos entender isso. Jesus Cristo, então, ele desce o monte, ele sai e desce o monte correndo, e chega no mar. Eu fico imaginando Jesus Cristo olhando para a beira do cais ali, não tem nenhum barco que ele possa usar, não tem nada que ele possa usar para ir até os discípulos, para ajudar os seus discípulos, para estar ali com eles. Ele olha na beira do mar e não vê nada. A única solução que ele tem é o quê? É buscar o sobrenatural de Deus para ajudar os seus discípulos. Buscar algo que ninguém jamais tenha feito. Buscar algo, fugir da física, fugir do natural, para poder chegar até os seus discípulos. E Jesus, então, ele começa a andar sobre as águas, ele começa a caminhar sobre as águas. E o texto nos fala que, quando Jesus Cristo chega até ele, não vamos entrar nessa situação de Pedro descer, subir, não vamos falar sobre isso. Mas nós vamos entender que, quando Jesus Cristo ele chega até o barco, outros textos são mais simples, não falam desse momento, ele simplesmente sobe no barco. E quando ele sobe no barco, o que acontece com o mar? Se acalma. E eles conseguem chegar aonde eles deveriam chegar, em segurança. Queridos, o que eu quero dizer nessa manhã é algo bem simples. Primeiro,
o Senhor recompensa a todos aqueles que trabalham para Ele. O Senhor não deixará nenhum daqueles que trabalham para Ele ficar com fome, ficar passando necessidades. Isto não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque não aconteceu para os discípulos e não acontecerá conosco, porque eu também sou discípulo do Senhor. E como nós lemos lá em Tiago 1,17, o meu Deus não muda. O meu Deus não muda e nele não há sombra de variação. Nem sequer uma coisinha, nem sequer uma vírgula muda no Senhor. Nada muda em Deus. E se Ele abençoou os seus discípulos lá, Ele também vai nos abençoar. O Senhor, Ele é tão tremendo na sua palavra, quando diz, queridos, quando Ele falou para Tomé, Tomé, toca nas minhas mãos e toca no meu lado, para que você possa crer. E Tomé, então, ele toca, ele vê Jesus Cristo, que Ele tinha ressuscitado no meio dos mortos. E ele diz uma frase tremenda, queridos, que serve para a nossa vida hoje. Ele disse, Tomé, você creu porque você viu. Mas bem-aventurados serão aqueles que nunca me viram e mesmo assim creram. Sabe de quem ele está falando? Você já viu Jesus Cristo? Você já tocou nas feridas de Cristo? Mas você crê nele? Bem-aventurado. Bem-aventurados serão aqueles que nunca me viram, mas creram. E, queridos, se os discípulos passaram por essa situação, porque viram e creram, e foram bem-sucedidos, imagina nós, que nunca vimos, mas cremos. O Senhor tem para as nossas vidas coisas tremendas que nós não conseguimos imaginar. Talvez até a pequena fé que você acha que tem é muito maior, talvez, do que a fé que os próprios apóstolos tinham. Porque eles estavam ali com Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo, porque criam, porque viram. Mas nós nunca vimos. Nós nunca vimos. E mesmo assim podemos ficar alegres com o Senhor. Mesmo assim podemos ficar alegres com o Senhor, porque é uma garantia que Deus nos dá. De que, queridos, quando Deus dá uma ordem para a gente, dá uma direção para nós seguirmos, o inimigo ele pode lançar ventos contrários contra as nossas vidas. O inimigo pode lançar ondas contra as nossas vidas. O inimigo pode lançar tempestades contra as nossas vidas. E em muitos momentos nós olhamos para o nosso barco e estamos remando, e achamos que estamos remando sozinho. Jesus Cristo me deu uma ordem de ir para o ponto A até o ponto B. O Senhor me deu uma ordem de realizar uma tarefa. E agora Ele me deixou sozinho no meio dessa tempestade. Mas eu quero dizer para você, queridos, o Senhor vai mover o sobrenatural sobre a sua vida, para que o seu trabalho possa ser executado. Para que você possa sair da onde você saiu, para chegar onde Deus determinou. Você consegue entender isso? Talvez o mundo hoje possa dizer algo diferente para você. Talvez o mundo hoje possa dizer algo diferente para a sua vida. Onde muitos talvez estejam brincando, estejam se divertindo. Não estou dizendo que brincar e se divertir seja algo mal. Mas eu digo brincando com o quê e se divertindo com o quê. Hoje muitas pessoas estão fazendo isso por aí. Estão se entregando à bebedice, estão se entregando à prostituição, estão se entregando à fornicação, a adultério, a vícios. Muitas pessoas estão fazendo isso. E talvez essas pessoas que estão fazendo isso estejam rindo de você agora. Ou talvez já esteja rindo de você há algum tempo, dizendo que eles são livres para fazer aquilo que eles querem, e você não. Você é um escravo. Você é aquele que foi chamado, ou foi colocado, ou se colocou numa posição de escravo, de um Deus que nem sequer sabe se realmente existe. Talvez seja essa palavra que esteja chegando até você, ou que chegou até você em determinado momento, ou tem chegado quando você liga a televisão e vê algumas propagandas, vê algumas coisas.
dizendo que aquele que é o mundo alegre, dizendo que aquele é um mundo legal, que aquele é um mundo bom. Queridos, eu creio que todos nós aqui já passamos por um momento de dificuldade, sim ou não? Sim. Claro, somos humanos, passamos por isso. Mas alguns aqui já passaram por momentos de dificuldades, às vezes extremos, né? Que tem nível soft, né? Light, tem médio e tem hard, né? Igual o jogo de videogame, não tem? Né? Então tem níveis. Tem níveis mais tranquilos, níveis médios, níveis mais tops. Alguns aqui já passaram. Eu vejo Bruno Mendes, passou por um momento hard, não foi? Muito hard. Queridos, é interessante, né? O pastor Humberto também passou por um momento hard. E era interessante que a gente olhava para ele, e aí, como tá? Tudo bem, tá show. Não sei se isso era somente uma frase que ele falava para ter fé, e simplesmente era o que ele falava, ou teria que falar, porque eu não sei o que estava acontecendo realmente lá no fundo do coração do Bruno e até do pastor Humberto. Eu tenho certeza que foi um momento hard para eles. Que mesmo, queridos, com toda a fé, mesmo com toda a confiança, mesmo com tudo aquilo que existe no nosso coração, o momento foi difícil. Foi muito difícil. E é interessante que, ao final desse processo, Deus disse: Bruno, você sai do ponto A e vai para o ponto B. E no meio desse processo, queridos, com certeza ele viu ventos contrários batendo sobre ele de uma forma muito intensa. E talvez no meio do caminho tenham olhado e tenha percebido: cadê o Deus que eu tenho que servir? Aonde está o Senhor que me está fazendo passar por toda essa situação? Está me deixando passar por cada momento desse. Mas, queridos, eu fico imaginando também aqueles discípulos, quando começa a ver Jesus Cristo andando sobre o mar, movendo o sobrenatural diante dele, entrar num barco, e no momento que entrou no barco, tudo cessou. Talvez, quando eles estiveram lá na terra, vendo os milagres acontecendo, eles estiveram felizes. Eles ficaram felizes. Você já foi feliz antes do problema, Bruno? Tem acontecido? Momentos de felicidade, sim ou não? Mas depois que você viu o problema solucionado, você ficou mais alegre ou menos alegre? Mais alegre. Muito mais alegre. Então entenda, queridos, que existem momentos sobre as nossas vidas em que a situação está muito difícil. Muito difícil. Mas em momento algum nós não podemos parar e regredir. Em momento algum nós podemos parar e dar um passo atrás. Nós temos que ir adiante. Nós temos que prosseguir. Porque aparentemente Deus não está no nosso barco agora. Talvez nós não estamos vendo Ele no barco. Mas eu quero dizer que mesmo assim, mesmo que nós não estejamos vendo, o Senhor está providenciando um instante de entrar no nosso barco e cessar toda a tempestade. Está providenciando um instante de entrar no nosso barco e cessar tudo. Porque o mundo vai nos dar uma alegria passageira. Mas o meu Deus, Ele quer nos dar uma alegria duradoura. Com o exemplo do Bruno, eu tenho certeza que hoje ele é mais alegre do que antes. Até porque ele viu que o Deus que ele canta não está simplesmente nas letras das músicas, está também vivendo em nossa vida. Amém? E é isso que o Senhor quer te dar essa manhã. Que nós venhamos a entender que o mundo pode nos dar algumas alegrias passageiras, mas o Senhor tem coisas permanentes para as nossas vidas. O meu Deus, que é o Pai das luzes, Ele não muda. E Ele nunca mudará. Ele nunca mudará. Ele nunca mudará. E por isso, querido, por você ser filho dEle, ser um discípulo dEle, entenda que você é mais que vencedor em Cristo Jesus.
Eu não sei qual a situação que você está passando hoje, eu não sei qual a situação que você tem vivido hoje. Mas a situação, independente do que seja, quer seja nível fraco, médio ou hard, independente da situação que você esteja passando, queridos, entenda que o seu Deus, Ele moverá o sobrenatural para que você consiga alcançar a sua vitória. Amém?